Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a seca. Há 5 meses, as chuvas estão abaixo da média histórica no Brasil. Não por acaso, a estiagem e as queimadas têm sido destaque no noticiário. Além de, claro, todo o impacto social e climático, a falta de chuvas é também um problema para a inflação. A seca já causou um aumento dos preços de alimentos e da energia elétrica. A gente vai explicar melhor essa relação e quais são as perspectivas para a inflação nos próximos meses. No episódio de hoje, a gente vai entender também o que está por trás da alta do dólar nos últimos dias e no último bloco a gente fala do alerta do FMI sobre o endividamento global. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 28 de outubro de 2024. Vamos lá? O Brasil está enfrentando uma seca severa há 5 meses, com chuvas bem abaixo da média histórica. Esse cenário tem sido uma preocupação não só pela questão climática, mas também pelos reflexos na economia, em especial na inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, esse índice subiu 0,5% em outubro. Isso é bem mais do que a inflação tinha avançado em setembro. Boa parte dessa aceleração dos preços se deve ao aumento do custo da energia elétrica e dos alimentos. Para se ter uma ideia, as contas de luz ficaram 5% mais caras só no mês passado. O que os alimentos e a energia têm em comum é a relação com a falta de chuvas. A estiagem de 2024 é uma das piores já registradas no Brasil, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Quando falta chuva, a produção agrícola sofre. A menor disponibilidade de água leva o setor a investir em alternativas caras, como irrigação. Isso acaba aumentando o custo de produção e, claro, o preço dos alimentos para o consumidor final. As queimadas também destroem áreas de plantio e pastagens, causando uma queda de produção e o aumento de preço de carne e do leite. São produtos que impactam de forma relevante o IPCA. E não é só o setor agrícola que sofre com a falta de chuvas. A seca reduz a disponibilidade de água nas usinas hidrelétricas, aumentando a necessidade de acionamento das usinas térmicas, cujo funcionamento é bem mais caro. E tudo isso, então, encarece a nossa conta de luz. Para tentar se preparar para esses novos tempos, nos últimos anos o Brasil tem investido em novas fontes de energia. Acontece que essa transição trouxe novos desafios. As usinas hidrelétricas tradicionais construídas no passado funcionam com reservatórios, então elas conseguem encher durante os períodos de chuva e usar esse excedente de água para cobrir os períodos de estiagem. O problema é que isso tem um custo ambiental alto, uma vez que para criar esses reservatórios é preciso alagar grandes áreas. Então, para amenizar o impacto ambiental, nos últimos anos o país privilegiou a construção de usinas a fio d'água, como as hidrelétricas de Belo Monte, no Pará, e de Santo Antônio, em Rondônia. Essas hidrelétricas são mais dependentes de chuvas porque elas não foram construídas com grandes reservatórios. Ou seja, se não chove, tais usinas tendem a produzir menos energia. É o caso, por exemplo, de Belo Monte, que, por causa da seca, está funcionando com menos de 3% da capacidade total. O aumento do uso de placas solares e a construção de parques eólicos veio no mesmo sentido, de encontrar alternativas com menor impacto ambiental. Mas como essas fontes geram energia de forma intermitente, ou seja, não há produção em momentos sem sol ou sem vento, elas deixam o sistema nacional mais suscetível a uma escassez pontual de energia. E olha, é possível ver a mudança de matriz energética em números. Em 2006, 85% da capacidade produtiva de energia do país era baseada em hidrelétricas. Em agosto de 2024, esse número passou para menos de 50%, enquanto a produção de energia eólica e solar já representa 20%. As mudanças climáticas estão intensificando eventos extremos, como secas e enchentes, e isso também aumenta a exposição do nosso sistema energético a riscos no longo prazo. Diante dessa nova realidade, o país fica mais suscetível ao encarecimento da energia elétrica e a pressões sobre a inflação. No curto prazo, o início do período de chuvas no Brasil, em outubro, deve trazer um alívio ao amenizar o quadro da seca. Mas será que essas chuvas também devem trazer um alívio para o setor agrícola, em especial para grãos como a soja, que são importantes para o PIB brasileiro? Ou será que a seca deve afetar a safra do ano que vem? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, vai explicar.
Marina, é importante a gente acompanhar os números da safra, porque os grãos têm um peso relevante para a economia. O Brasil produz 39% da soja do mundo, é o maior produtor global, e esse grão representa quase 1/5 das nossas exportações. A seca é uma preocupação porque para a safra de grãos ser boa, é importante que não falte chuva no período de plantio, por exemplo. Ao mesmo tempo, também não pode ter chuva em excesso durante a colheita, porque atrapalha o processo de retirada dos grãos do campo. Ou seja, tudo depende de um equilíbrio, do clima certo para cada momento. A estiagem que a gente viu nos últimos 5 meses pode ter afetado a safra de grãos desse ano, de 2024, mas como a produção é mais concentrada no primeiro semestre, período em que a seca ainda não havia apertado, a fotografia do ano pode não ser tão ruim. A safra deve ser apenas 6% menor do que a no ano passado. Agora, para 2025, as expectativas são boas. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela calcula que a safra de soja vai ser a maior da história. E sim, parte da explicação está ligada ao início do período chuvoso, agora em outubro. Já voltou a chover em algumas regiões de plantio e a perspectiva é de que continue assim nos próximos meses, de que continue chovendo. Se a safra recorde se confirmar no ano que vem, as exportações e o próprio PIB devem ter um impulso, mas, de novo, tudo vai depender do clima nos próximos meses. A gente sabe da importância da soja para o PIB, Cláudia, mas esse não é bem um produto que está na mesa dos brasileiros no dia a dia, né? A gente até consome o óleo de soja, mas será que a safra recorde de soja pode ter um impacto para a inflação por aqui? Realmente, o brasileiro não tem muito costume de consumir a soja diretamente, mas ela influencia os preços de outros alimentos que a gente costuma comer. Os grãos, como a soja e o milho, eles são usados para fazer a ração que alimenta porcos e aves. Então, se há uma queda na produção desses grãos, ou seja, se há menos oferta deles no mercado, a ração desses animais encarece e esse valor acaba sendo repassado para o preço final da carne. Além disso, como você falou, a estiagem e as queimadas, como as que a gente viu nesse ano, diminuem o pasto e a área de forragem que servem de alimento para o gado. Então, em muitos casos, quando o pasto fica menor, é preciso complementar a alimentação dos bois com ração, que pode ser a base de soja. E aí, o impacto disso na inflação é relevante porque as carnes, e aqui eu considero a bovina, a suína e de aves, elas representam 4% do IPCA. Então, isso reforça o que a gente disse agora há pouco. A normalização das chuvas e do clima pode contribuir para a melhora da inflação nos próximos meses. Nosso assunto agora é o dólar, outro fator que é uma preocupação para a inflação, né? O câmbio encerrou a semana passada em R$ 5,71, a maior cotação desde agosto. E olha, não foi só o real que perdeu valor frente ao dólar, tá? Desde o início do ciclo de flexibilização dos juros nos Estados Unidos, em setembro, a moeda americana registra a valorização de 3,7%. Esse número é do DXY, um indicador que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas fortes, como o euro, o iene e o franco suíço. A valorização global da moeda americana vai na contramão do esperado. Com o início de corte dos juros americanos, a gente acreditava que o dólar perderia força globalmente. Não foi bem o que aconteceu. Boa parte da explicação para o movimento recente do dólar está nas eleições americanas, que tem sido um grande fator de ruído. As últimas pesquisas eleitorais sugerem uma possível vitória de Donald Trump. Alguns analistas avaliam que a eleição de um governo republicano poderia levar a políticas que fortaleceriam o dólar. Um exemplo é o possível aumento de tarifas de importação. O aumento de tarifas e de preços desses produtos pode tornar a inflação nos Estados Unidos mais resistente, o que sugere um quadro de juros americanos elevados e de dólar valorizado. Por aqui, esses ruídos externos se somam à preocupação com as contas públicas brasileiras. Tudo isso contribui para um real mais fraco. Agora a gente fala sobre o relatório mais recente do Fundo Monetário Internacional sobre o nível de endividamento público global. Segundo o FMI, a situação é preocupante. A dívida mundial deve ultrapassar a marca de 100 trilhões de dólares em 2024, o que equivale a 93% do PIB global. Até 2030, esse número deve chegar a 100% do PIB, 10 pontos acima do nível registrado em 2019, antes da pandemia de Covid. Durante a pandemia, muitos países elevaram seus gastos para dar suporte a famílias e empresas. Mas, passada a emergência sanitária, os governos não colocaram um freio nas despesas. E países que têm dívidas grandes, como Estados Unidos e China, continuam gastando mais do que arrecadam, e por isso eles estão em um quadro de endividamento acelerado.
Segundo o FMI, o aumento da dívida fragiliza a economia global na medida em que pode frear o crescimento econômico e aumentar o custo do financiamento dos governos. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 30 de outubro, vai ser divulgado o resultado do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. A nossa expectativa é que os números mostrem um crescimento forte, apesar dos juros ainda elevados por lá. No mesmo dia, sai o PIB do terceiro trimestre da zona do euro. A expectativa é que a economia europeia continue a passos lentos, principalmente a economia da Alemanha. A gente explicou melhor as razões para essa fraqueza do PIB europeu no nosso último episódio. Vale a pena voltar e ouvir. Na quinta-feira, a gente vai ter 2 dados importantes de Brasil. A taxa de desemprego de setembro, que deve ter ficado em 6,5%, e o resultado do setor público consolidado de setembro. A gente acredita que a dívida líquida do governo deve ter aumentado no mês passado. Ainda na quinta-feira, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos medida pelo PCI. Por lá, a variação de preços está controlada, mas ainda está acima da meta. Esse dado do PCI é importante porque ele tem influência sobre as decisões de juros do Fed. Outros números que são importantes para o Banco Central americano são os do relatório de emprego dos Estados Unidos, que saem na sexta-feira. A gente acredita que esse relatório deve mostrar que o mercado de trabalho americano continua forte, mas ainda em tendência de desaceleração. Agora, se essa desaceleração do emprego americano for mais intensa, o Fed pode acelerar o corte de juros. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, aproveita para deixar um comentário e seguir o nosso canal na sua plataforma favorita de podcasts. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréia. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!